Assim como a salvação é para você hoje, a cura divina também é para você hoje. Salvação inclui cura física. A palavra salvação, se for adequadamente entendida, mostra sem sombra de dúvida que a cura para o corpo é sempre a vontade de Deus para toda e qualquer pessoa que tenha aceitado Jesus Cristo como Salvador. Webster nos diz que a salvação é a libertação do pecado e da penalidade do pecado. Uma parte predominante dessa penalidade é a doença. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 e 16. A palavra salvo é a palavra grega sozo, que quando traduzida adequadamente, traz consigo o significado de cura física e espiritual. Essa é a mesma palavra que Jesus usou quando disse ao leproso: "A tua fé te salvou." Lucas capítulo 17, versículo 19. Essa é a mesma palavra usada em Lucas capítulo 8, versículo 36, onde diz: "Como fora salvo o endemoniado." A palavra salvação é abrangente e significa plena libertação, segurança, preservação e estabilidade completas, espiritual, mental e física. Que milagre a salvação do pecado e da doença! As pessoas muitas vezes dizem: "Eu não tenho fé para obter a cura. Eu não tenho fé para obter a vitória que eu preciso. Eu não tenho fé suficiente. Ore por mim para que eu tenha fé." Qualquer pessoa pode se livrar das suas dúvidas olhando firmemente e unicamente para as evidências que Deus deu para a nossa fé. Dizer somente o que Deus diz produzirá e aumentará a sua fé. Isso tornará mais fácil crer do que duvidar. As evidências para a fé são muito mais fortes do que as evidências para a dúvida. Não olhe para o que te faz duvidar, não olhe para o que te faz descrer nas promessas da palavra de Deus. Olhe para o que diz a palavra e acredite que é a palavra de Deus. Não mudou, pois Deus também nunca mudou. Não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas, pois elas não são confiáveis. Deus está esperando por você. Uma mulher me disse: "Senhor Osborne, eu daria qualquer coisa para que minha mãe fosse curada. Sei que Deus é poderoso para curá-la completamente e acho que eu teria fé que Deus a curaria se soubesse que é a vontade dele fazer isso." "Você acredita que é a vontade de Deus salvar um pecador?" perguntei a ela. "Oh, sim", respondeu ela. "Como você sabe?" perguntei. "Bem", disse ela, "uma das razões porque o texto áureo da Bíblia, João 3,16, prova isso, porque diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Ela estava disposta a crer que Deus queria salvar o pior pecador, porque podia citar um versículo bíblico que prometia o que ela acreditava. Perguntei a ela: "Você não acredita que é a vontade de Deus curar sua mãe?" "Bem, não sei se podemos ter certeza", foi a resposta dela. "Deus vai cumprir a sua promessa?" perguntei a ela. "Sim, é claro, ele vai", disse ela. "Bem", respondi, "a mesma Bíblia que convida todo aquele para ser curado do pecado, também convida qualquer pessoa para ser curada da doença." Tiago capítulo 5, versículo 14. O mesmo Cristo que sempre perdoava os pecados, sempre curava as enfermidades. Foi o mesmo libertador que disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Marcos capítulo 2, versículo 9. Que disse: "Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Mateus 9, versículo 2. Continuei, o mesmo versículo que diz: "Quem perdoa todas as tuas iniquidades", também diz: "Quem sara todas as tuas enfermidades." Salmo 103, versículo 3. O mesmo versículo que diz:
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Também diz, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Cristo veio para nos libertar das nossas enfermidades, assim como do pecado. Ele levou as nossas enfermidades, assim como os nossos pecados. Ele nos redimiu de um, assim como do outro. Eu disse à mulher, tanto o pecado quanto a doença são odiosos aos olhos de Deus. Jesus Cristo sempre derrotava ambos enquanto estava aqui na terra, e ele ainda quer fazer o mesmo. Se você pode ter tanta certeza de que Deus está disposto a salvar o pecador, então você pode ter a mesma certeza de que ele está disposto a curar sua mãe que está enferma. A fé ao seu alcance. A mulher ficou magnificamente impressionada e assombrada com a simplicidade da palavra de Deus, tendo ficado muito feliz em descobrir que Cristo é aquele que oferece cura a todos, assim como oferece salvação a todos. Fé é apenas crer que Deus fará o que ele disse por meio da sua palavra que faria. Esse fato coloca a fé no alcance da criança mais simples. Quando chegamos à conclusão de que a palavra escrita é a vontade revelada de Deus a nós para tudo o que ele anseia fazer por nós, então valorizaremos essa palavra e nos firmaremos nela, esperando totalmente que Deus a cumpra sem vacilarmos, duvidarmos ou nos preocuparmos. Cura do céu. Lilian B. Iomas inicia o capítulo 2 de seu maravilhoso livro Cura do Céu com estas palavras: creio que um dos maiores impedimentos para a cura é a ausência de um conhecimento certo e definitivo sobre a vontade de Deus. Quase todas as pessoas que não estudaram adequadamente a palavra de Deus têm uma sensação de que Deus talvez não as queira curar e de que temos de persuadi-lo a fazer isso. Essas pessoas costumam dizer, sei que Deus é capaz, ele tem o poder para me curar se tão somente ele quiser. Como o leproso no capítulo 8 de Mateus, que disse a Jesus, se queres, podes purificar-me. Muitos de nós fomos ensinados a orar, se for a tua vontade, Senhor, cura-me. Não era assim que Davi orava, ele clamava ao Senhor. Salmo 6, versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Depois ele acrescenta no versículo 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não existe nenhum se ou mais nas orações de Davi. O profeta Jeremias também não tinha dúvida quanto à vontade de Deus com relação à cura, pois ele clamou, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo. Jeremias 17, versículo 14. E nós, o povo de Deus, nos dias atuais, deveríamos estar livres de dúvidas com relação à vontade do nosso Pai para com o nosso corpo, pois ela é revelada claramente na palavra, assim como a sua vontade com relação à nossa salvação espiritual. As obras de Deus não são em vão. Em certo sentido, toda a Bíblia é uma revelação, não apenas da disposição de Deus de curar os nossos males espirituais, como também os nossos males físicos. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, o Senhor que sara, e ele também é o Senhor imutável e curador que concede saúde, que dá vida, o soberano incontestável sobre todos os poderes do universo. Jesus é a imagem exata do Pai, a expressão perfeita de Deus e da sua santa vontade. Ele pôde dizer, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. E declarou que as suas obras não eram suas, mas do Pai que o havia enviado. Ele curava a todos os que iam até ele, nunca rejeitando um único indivíduo.
Você não pode encontrar um caso onde ele tenha dito: não é a minha vontade curar você, ou é necessário que você sofra para ser disciplinado. Sua resposta era sempre: quero. E esse fato define para sempre qual é a vontade de Deus com relação à doença e à saúde. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?